Hoje, muito provavelmente, eu vou dizer uma série de clichês, mas que eles realmente se relacionam com a verdade, né? Então, muitas vezes a gente demoniza, entre aspas, o senso comum, mas o senso comum tem muita verdade escondida. Talvez nem tão escondida assim. Eu gosto muito das metáforas, né? As videoaulas que eu comecei a assistir do Laí Ribeiro, elas me ajudaram muito, fizeram muito sentido, né? Através das metáforas que ele traz, que ele conta, né? E das comparações, no caso, com relação à natureza e o ser humano. E aí ele fala dos condicionamentos, né? Da força de um condicionamento. Então, quem não sabe, quem nunca percebeu a força, a potência de um condicionamento, é, pode fazer alguns testes. Por exemplo, ele fala num dos vídeos dele que uma pulga, por exemplo, se você coloca uma pulga num vidro, ela no início ela vai pular muito tentando sair do vidro, né? Tentando sair daquela prisão, né? E aí ela vai pular, e talvez esse comportamento fique muito forte, intenso, e de repente ela vai reduzindo, né, essa potência, essa busca por pular, porque ela vai percebendo, entre aspas, né, que não consegue, e com o tempo, se você tirar a tampa do vidro, ela não vai pular mais, ela não vai sair mais daquele lugar. Ele também dá um exemplo do elefante. O elefante, na época que existia, que no circo era permitido, né, o adestramento de animais, né, que os animais ficassem no circo, participassem das atividades circenses, e os domadores eles treinavam um elefante, por exemplo. Isso é o que o Laí Ribeiro diz. Eles eram treinados, o elefante filhote pequeno, né? Ele, ao final do treinamento, ele era colocava-se uma corda e amarrava ele numa arvorezinha, né? Ou num lugar, assim, em algum lugar, e deixava ele lá. E aí ele podia tentar sair dali e ele não conseguiria, porque ele não era tão forte. Mas aí, com o tempo, é, mesmo que ele vá crescendo e vá ficando muito forte, pelo condicionamento, você poderia deixar ele no mesmo lugar, mesmo que fosse, sei lá, só um pedaço de madeira, que ele não iria mais puxar. Isso são os dois exemplos que eu me lembro que ele dá. E aí a gente pode trazer para a nossa vida também. A gente acha que nós somos racionais completamente e que a gente só age pela razão, mas isso não é verdade. Nós agimos muito pela emoção e pelos condicionamentos. Então, muitas vezes o self-talk negativo que nós temos, ele está relacionado com a força desses condicionamentos e com o desamparo aprendido. É por isso que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que muitas crenças de desvalor, de desamor, de desamparo que a gente carrega com a gente mesmo, tem a ver com esses condicionamentos. E eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de abordagem, não estou defendendo a psicanálise, nem a análise de comportamento, né, fenomenologia, nenhum delas. Mas isso é um fato, né? Não importa qual é a sua linha de trabalho, você se for psicólogo, é importante que você observe, perceba que todas as abordagens, elas trazem uma verdade, sim. E que você não precisa jogar fora tudo que a outra abordagem, que não é a sua, diz. Você pode estudar e conhecer também e aplicar no seu dia a dia, principalmente quando você vai atender pessoas na clínica. Então, uma coisa importante da gente lembrar é que muito daquilo que nos faz sofrer se relaciona com a ideia que a gente tem, né, de que nós não somos bons o suficiente, de que ninguém nos ama, de que ninguém nos quer, de que precisamos ser perfeitos para ser aceitos, ou de estar sempre, em todo momento, na tendência da comparação social.
Então, comparações sociais, em vez de nos ajudar, nos impede de crescer na medida em que a gente se compara sempre com pessoas que, a nosso ver, estão no patamar mais elevado do que a gente, né? Então, e esse tipo de comparação, ela não tem parâmetro, porque quando a gente se compara com outra pessoa, a gente não sabe a história dos condicionamentos dela, a gente não sabe a história de vida, as crenças de desvalor que ela foi desenvolvendo, a gente não sabe como foi esse desamparo aprendido, como foi esse processo esse autoconceito, construído o autoconceito da pessoa. E aí, se a gente se compara, a gente está sendo cruel com a gente mesmo. Eu gosto de pensar na ideia, naquilo que Freud fala das 3 instâncias, né? Eu, ego e superego, ou eu, isso e supereu, né? Então, dentro da gente é como se houvessem várias instâncias, vários selves, digamos assim, alter egos, a gente pode pensar dessa maneira também, né? E se a gente para pensar que a nossa criança, a criança que nós fomos, ela está sempre presente dentro de nós, olha como a gente está sendo cruel com a gente mesmo. Então, você não diria para uma criança que seus sonhos são impossíveis, ou diria? Você não diria a uma criança que ela não é boa o suficiente, que ela não presta para nada, ou diria? Do mesmo jeito que você não diria a uma criança essas coisas ruins e cruéis, você não deve dizer para você, porque dentro de você existe uma criança ferida também. Aí a gente acha que essas pessoas que param a vida delas para falar mal das outras pessoas são felizes, mas é justamente o contrário. São pessoas que estão sofrendo também. É claro que quando a gente tá numa relação tóxica, ou a gente tá numa situação de bullying, digamos assim, de sofrendo bullying, sofrendo calúnia, difamação, ou que as pessoas riem da gente por algum motivo, né? Então, essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão na lama, elas querem levar você também para a lama, e você deve ter cuidado, para também não ser uma dessas pessoas. Eu peguei 2 frases hoje, né, do Osho. O Osho foi um mestre espiritual, né? E ele fala o seguinte: ele diz assim, ó, uma pessoa feliz não precisa de religião, não precisa de nenhum templo. Para ela, todo o universo é um templo. E aqui eu não estou querendo dizer que não ter religião é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Eu tô dizendo que ter uma religião não faz de você uma pessoa boa. Isso é um fato. Às vezes a gente fica se segurando, entendendo, achando que porque você professa uma crença tal, você vai ser salvo, tá tudo certo. E, a meu ver, não é por aí, né? Existem sim processos de ação e reação acontecendo no universo. A gente tá sob leis, né? Que a gente não pode fugir delas, não pode. Mesmo que você queira muito, você não vai fugir, né? Então, tudo que acontece hoje, você plantou de alguma maneira, isso é um fato, né? E isso não é castigo, não é um pecado que você cometeu, é simplesmente aquela lei do que o Isaac Newton descobriu, que é a lei de ação e reação, né? Assim como a lei da gravidade, né? Tudo que está em cima pode cair, né? Independente, né? Eu gosto dessa metáfora que diz assim, que não importa se você é bom ou se você é mal, se você estiver em cima de um prédio e você se desequilibrar, você vai cair do mesmo jeito, né? Então, as leis, elas estão aqui para todos. E essa lei da ação e reação, ela é real, né? Então, coisas que a gente está sofrendo agora tem a ver com o plantio que foi feito, né? Mesmo que a gente não queira acreditar nisso. E a outra citação que ele fala é essa: deixe que o riso seja o seu templo, e você se sentirá em profundo contato com o divino. Então, o Laí Ribeiro fala, né, que quando a gente franze a testa com preocupação, a gente gasta mais ou menos os 32 músculos, se eu não me engano. E quando você simplesmente sorri, né, então você está gastando só mais ou menos 26 músculos. Aí ele fala assim: sorria nem que seja por economia. E aí o riso, em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância, é algo melhor, né? Então, pessoas que riem mais, pessoas que riem não dos outros, né?
mas que sorriem, que conseguem ver o lado positivo das coisas, né? Que tem um self-talk positivo, adaptativo, elas vivem muito mais, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso e tentar, aos poucos, né? Claro que é um processo, não é de uma hora para outra, a gente começar a perceber que às vezes esse self-talk negativo, essa coisa de a gente achar que não é bom o suficiente, que não faz diferença no mundo, simplesmente tem a ver com esses condicionamentos que a gente foi desenvolvendo ao longo da vida, né? E que a gente pode mudar, pode e deve mudar esses condicionamentos. E é possível, sim, né? Então, por isso que a gente não pode desistir das coisas, das pessoas, das situações por causa das dificuldades, porque dificuldade todo mundo enfrenta. Isso é um fato, isso é um outro clichê, né? Todo mundo sofre, né? Everybody hurts. Mas, como diria o Viktor Frankl, né? A dor, muitas vezes a gente não escolhe, né? Mas o sofrimento ele pode ser opcional se a gente começar a percebê-lo de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Falando em criança interior, né? Olha aí a criança dentro do meu interior. Tá vendo aí, pessoal? A Melanie. Hoje eu tô na 19ª semana, no 6º dia. Amanhã eu entro na 20ª semana. Tá vendo aí como tá grandinha, Melanie?